Olá, tudo bem? Meu nome é Alane Nicásio, eu sou engenheira civil, sou formada pela Universidade Federal de Campina Grande. E eu estou apresentando aqui a vocês um exemplo básico de controle tecnológico do concreto. Como vocês, plantonistas, sabem, estamos entregando a vocês conteúdos com as etapas do início ao fim de uma obra. E lá estamos aplicando o controle tecnológico do concreto. Então eu quero que vocês entendam, enquanto profissionais, sejam estudantes ou já atuantes da área, porque você é estudante, você é profissional em formação. Eu quero que vocês entendam como se dá o controle tecnológico do concreto. O que é que acontece? Temos que desmistificar algumas crenças que possuem dentro da engenharia, de que concreto usinado não precisa de controle tecnológico, é um erro. Todo o controle tecnológico tem que ser feito pela usina e pela obra. A gente tem que entender também que FCK não é a resistência não é o resultado do ensaio de compressão. FCK é a resistência característica do concreto. E possuímos o FCK que determinamos em projeto estrutural, aquele FCK que vem assim no rodapé do projeto, FCK de 40 MPa, é a resistência característica do concreto a 28 dias. Entendendo isso, aí nós podemos passar para o exemplo que eu quero mostrar a vocês. É importante entender que esse exemplo que eu quero mostrar a vocês é um exemplozinho básico em que vocês conseguem desmistificar algumas crenças e que conseguem entender como se dá o controle tecnológico do concreto. E que eu quero deixar no final desse vídeo um questionamento para você colocar nos comentários ou então nos grupos do Plantão Engenharia qual seria a solução para o problema que eu vou apresentar a vocês, para que a gente possa criar um debate a respeito do que eu estou apresentando de forma técnica e teórica, para que vocês entendam como se dá a parte do controle tecnológico do concreto. Então, a gente recebe um concreto, por exemplo, que precisa ter a resistência a 28 dias para trabalho de 40 MPa. Que resistência é essa? É a resistência a 28 dias, que é o FCK, resistência característica à compressão do concreto. E aí recebemos o concreto na obra e moldamos os 4 moldes, uns 4 CPs, corpos de prova. Esses CPs precisam ser moldados, curados e submetidos a um ensaio de forma rigorosamente controlada. Então é importante acompanhar o processo de moldagem dos corpos de prova conforme a NBR 5738. Anotem aí, NBR 5738 de 2016, atualizada, porque aí a gente consegue determinar o número de camadas que precisam ser adensadas dentro do corpo de prova em função do diâmetro desse corpo de prova. Então, esses ensaios precisam ser controlados. Após a cura do concreto, que precisa estar precisa ser uma cura submersa, inserida em um tanque d'água e regularizados na base, esses corpos de prova vão para o laboratório. Esse laboratório vai submeter o corpo de prova a um ensaio de compressão axial. Quem não conhece o ensaio de compressão axial, dá um Google aí e vê uns videozinhos que tem no YouTube sobre eles. Outra coisa importante, o resultado que sai na máquina não é o resultado do ensaio em MPa. Aquele resultado é a unidade de força e sabemos que MPa é tensão e tensão é força sobre área. Então, o técnico lá vai pegar o resultado, vai dividir sobre a área do corpo de prova e vai dar o resultado em tensão de resistência, que seria o MPa. Então, nós temos 4 corpos de prova moldados. E aí eles foram submetidos a um ensaio de 7 dias. Eles foram curados por 7 dias e foram submetidos a um ensaio. E tivemos uma gama de resultados. Gama, sim, 4, Aí 28 MPa para o primeiro corpo de prova, 25,4 para o segundo corpo de prova e 30 para o terceiro e 21,9 para o quarto. Aí o que é que, enquanto o engenheiro é feito, eu tenho que fazer a média desses resultados. E a média desses resultados é 26,32 MPa. Esse resultado médio é o resultado final do meu ensaio, é o FCK do concreto,
Se é a média, né? Não, ele não é o resultado final. Essa média é apenas o resultado médio dos ensaios. O FCK é a resistência, a compressão característica do concreto. Entendam isso. Então, o que é que eu tenho que levar em consideração para chegar no FCK? A variabilidade entre os resultados, né? Eu tenho que levar em consideração o desvio entre os resultados. Eu vejo que eu tenho resultados com um desvio muito grande. Eu tenho resultados que têm uma variância entre os valores bem grande. Então isso é levado em consideração também, porque eu não posso levar em consideração a média. Eu tive um que deu 30 e outro que deu 21,9, né? Eu tenho quase 10 MPa aqui de diferença. Então, o que é que a gente vai levar em consideração? Vai levar em consideração o desvio padrão. Então, o desvio padrão utilizado para a obtenção do FCK do concreto é a soma da diferença do resultado menos, que é a diferença, a média, que seria a média, ao quadrado, dividido por o número de corpos de amostra, o resultado amostral, o número de amostra menos 1. Ou seja, seria o resultado do ensaio menos a média ao quadrado dividido pelo número menos 1, de amostras menos 1. Essa soma de cada um, que seria 28 menos 26,32 ao quadrado, mais 25,4 menos 26,32 ao quadrado, e assim vai, né? E aí eu tenho o resultado de 3,5. Essa é a variabilidade entre um resultado e outro. Com essa variabilidade, eu entro na fórmula do FCK. Só que a fórmula do FCK é determinada por uma confiabilidade de 95%. O que é isso? Que eu estou aceitando que os resultados estejam dentro de uma margem de 95%. Minto, 95%. De 95% de aceitação. O que é isso? Que eu só aceito resultados dentro dessa margem, numa curva de distribuição normal. Então, o FCK é igual ao FCM, que é a média. Esse valor aqui é a média. Ele é o valor de compressão médio do ensaio. Ele não é o valor de compressão característico do concreto. Então, o FCK, que é o valor característico, a resistência característica à compressão do concreto, é igual ao FCM menos 1,645. Esse valor não muda. Esse valor é uma constante atrelada aos 95% de aceitação dentro de uma curva normal. Isso a gente aprende lá em estatística, dentro ainda da grade da engenharia civil. Então, vezes a variância, vezes essa distribuição, esse desvio padrão. E aí, o resultado do FCK em 7 dias é o FCM, que é 26,32, menos 1,645 vezes 3,5. Aí eu tenho 20,56 MPa. Esse é o FCK com um ensaio de compressão com idade de 7 dias. Aí a gente vai a gente recebeu o resultado do ensaio de 7 dias. E aí eu preciso prever se esse ensaio está dentro do esperado ou não. Aí a gente vai para uma parte bem mais detalhada, que é a parte de microestrutura do concreto. O que é isso? Cada cimento, cada tipo de cimento possui uma curva característica. O que é isso? É uma curva que relaciona o ganho de resistência em função da idade do cimento, a idade de cura do cimento. E aí o que é que acontece? A gente sabe que os diferentes tipos de cimento, CP1, CP2, CP3, eles possuem composições diferentes. E essas composições diferentes resultam em curvas diferentes. Importante entender que o concreto é o resultado da hidratação de silicatos e aluminatos da pasta de cimento. Então, o que é que acontece? Com a hidratação dessas substâncias, eu consigo resultar em formação de cristais dentro da estrutura do concreto. E essa formação de cristais esses cristais é que são responsáveis
pelas características do concreto, como pega e resistência. Por exemplo, a hidratação do silicato de cálcio, que resulta em um silicato de cálcio hidratado, principal responsável pela resistência à compressão do concreto. O que é que acontece? Com diferentes tipos de cimento, eu tenho composições proporcionais diferentes. Cada cimento tem suas proporcionalidades de substâncias dentro da composição. Então, esse ganho de resistência em função do tempo é variável para cada tipo de cimento. E isso é levado em consideração também quando a gente estuda o controle tecnológico do concreto, quando se aplica o controle tecnológico do concreto. E aí o que é que acontece? A gente sabe que a estringita, né, um cristal, é responsável pela pega e pela resistência inicial do concreto dentro da estrutura enquanto hidratado. E aí o que é que acontece? A proporção formada de estringita para cada tipo de cimento é diferente. Então, é isso que determina um ganho maior de resistência no início e no final menor. Vocês vão entender isso quando eu mostrar um pouquinho a diferença entre dois tipos de cimento. Por exemplo, eu tenho um cimento CP1 e um cimento CP3 de alta resistência inicial. Eu observo que no 7º dia, o CP1 obtém 65% da sua resistência, que seria a 28 dias. E eu tenho que para o CP3 de alta resistência inicial, ele obtém 75% ao 7º dia da sua resistência final aos 28 dias. O que isso quer dizer? Vocês observam, vocês concordam comigo que o concreto, ele ganha uma maior resistência nos primeiros dias e depois ela vai sendo mais lenta, esse ganho de resistência. Por que isso acontece? Aí a gente vai lá para a microestrutura do concreto. Eu não vou entrar muito na parte de microestrutura, porque é uma área, um assunto muito mais detalhado e que vocês conseguem acompanhar no livro do Meta e Monteiro, ou então, se vocês quiserem outro vídeo aqui, eu posso dar uma aulinha básica dos resultados de hidratação dentro do concreto e as principais funções. Mas aí a gente vai para o ganho de resistência mais alto nos primeiros dias. Por que isso acontece? Porque quando eu hidrato esses minerais e eles formam esses cristais, nos primeiros dias eu tenho uma maior formação de cristais. Ele está sendo hidratado e ele está formando os cristais. E entre esses cristais ainda se tem pasta não hidratada. Então o que é que acontece? Para a água penetrar essa pasta não hidratada é mais difícil, porque ele está envolto por cristais. Por isso que nos últimos dias o ganho de resistência é mais lento, porque eu tenho mais cristais dentro da estrutura do concreto e a pasta de cimento e pastas de cimento isoladas entre esses cristais, que não conseguem se hidratar na mesma velocidade, porque estão envoltos de uma barreira de cristais. Vocês estão conseguindo entender? Por isso que o ganho de resistência é maior nos primeiros dias. E aí a gente observa-se aqui no gráfico um pouquinho dessa diferença. A gente tem o CP3 de alta resistência inicial ganhando uma resistência maior ao 7º dia. Pode vir mais para perto. Vem mais para perto. E aí a gente ganha uma alta resistência no 7º dia. Enquanto o CP1 não tem esse ganho de resistência tão alto quanto o de alta resistência inicial, porque ele possui composição diferente. Muito embora que vamos supor que a resistência dos dois seja de 32 MPa ao 28 dias, os dois chegam lá, mas o processo é diferente. Então é importante entender isso, a proporcionalidade de ganho de resistência em função da idade de cura do concreto. E aí, vamos supor que o concreto que a gente recebeu foi utilizado um cimento CP3 de alta resistência inicial. Então, a gente sabe que para um concreto com utilização de um cimento de CP3 de alta resistência inicial, obtém 75% da sua resistência aos 28 dias, quando curado em 7 dias, de idade de 7 dias, e aí a gente consegue fazer uma regrinha de 3, né? Porque a gente sabe que, enquanto engenheiro, uma das maiores contas que a gente faz é a regra de 3. Então, eu não poderia apresentar esse exemplo aqui sem uma regrinha de 3. Então, vamos lá. Eu alcancei 75% da resistência, normalmente é alcançado do CP3 com alta resistência inicial aos 7 dias. Então, aos 7 dias ele obteve 20,56 MPa.
E aí, em 28 dias, que é quando ele alcança 100% da resistência, que é justamente o FCK que foi determinado em projeto, que eu falei no início. O FCK determinado em projeto é a resistência à compressão característica do concreto aos 28 dias. Então, eu faço essa regrinha de 3 e observei que o FCK de 28 dias é 27,41 MPa. Então, ele está batendo com o concreto em projeto, com a exigência do concreto em projeto que era de 40. Se nessa relação aqui ele dá 27,41, levando em consideração o ganho de resistência, a curva característica do concreto, utilizando o CP3, e aí, o que é que a gente faz? Nada substitui o ensaio de 28 dias. Isso é importante e eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Não é porque eu estou estimando a resistência em 28 dias que essa resistência é absoluta. Nada substitui o ensaio. Mas isso serve de alerta para você, enquanto engenheiro, se prever, se atentar para o resultado e para aquele traço. Determinar para o controle, se atentar para o controle tecnológico que está sendo aplicado em usina, determinar se o concreto é virado em obra, se atentar para se o traço utilizado está correto. E aí o que é que você faz? Você vai submeter aos 28 dias um novo corpo de prova daquele concreto, né? Quando você recebe o concreto e faz o molde, você faz os moldes para 7 dias, você faz os moldes para 14 dias, você faz os moldes para 28 dias. Ou então, se seu cronograma prevê a retirada de escoras aos 20 dias, você faz o molde também para 20 dias, para ver quanto é que aquela laje está dando de resistência aos 20 dias. Então, você vai submeter uma porção de moldes daquele concreto a um ensaio com cura de 28 dias. E aí, esse resultado vai ser entregado pelo laboratorista para vocês e esse resultado vai ser avaliado. Se tiver abaixo, se tiver acima do que foi especificado em projeto, ok, o concreto tá tampa de crush, como se fala. Então, você vai utilizar ele em canteiro. Agora, se não tiver, esse resultado é encaminhado para o projetista. Mas aí eu quero saber a vocês, usualmente, como vocês resolveriam esse problema? Então, eu quero levantar esse debate, eu quero que vocês coloquem nos comentários, eu quero que vocês joguem suas soluções, o que vocês acham no grupo do Plantão Engenharia, como vocês resolveriam esse problema em canteiro. Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho de como funciona o resultado do ensaio de compressão simples do concreto para controle tecnológico. O que eu queria falar muito para vocês é que o FCK é a resistência característica do concreto. Não é a média dos resultados dos ensaios. Os resultados dos ensaios não levam em consideração o desvio padrão. O FCK sim. Então o FCK é a resistência característica. E essa resistência característica do concreto varia em função do tempo, de acordo com a curva característica do cimento. Essa curva característica, normalmente, você encontra com o fornecedor do seu cimento, ou então vocês podem encontrar em bibliografias. Mas é importante entender que cada cimento possui um ganho de resistência proporcional particular, vamos dizer assim, em função da sua idade. Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouco do que eu aprendi, um pouco do que a gente está aplicando em obra, e eu quero que vocês nos dêem um feedback do que vocês acharam desse vídeo. E eu queria agradecer por poder fazer isso e obrigada, plantonistas, e avante plantão!